Mateus 3, versículo 11. João Batista dá testemunho de Cristo. Ele dá o testemunho de Cristo. Versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, porque João foi aquele que preparou o caminho para o verdadeiro profeta, né? Ele é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Então, a lei e os profetas foram até João, não é verdade? Até João Batista, porque João Batista foi o profeta que anunciou o caminho do verdadeiro profeta, da videira verdadeira, né? Então, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo quer dizer com juízo, né? Então, João Batista, por ele fazer parte daquela seita dos essênios, né, que andavam no deserto, comia mel e batizava ali as pessoas no Rio Jordão, ele batizava para arrependimento. Arrependimento de quê? Dos pecados. Mas ele batizou Jesus. Jesus tinha do que se arrepender? Tinha pecado? Não. Que Jesus se batizou por quê? Porque ele veio cumprir, né? Cumprir a lei, cumprir aquele período, né? daquele tempo, dos saduceus, dos fariseus, dos essênios, né? de outros o religare que havia naquele período. E Jesus ele veio ser o profeta, né, que veio trazer aquilo que estava escrito lá em Isaías 61, né, que nós vamos ler agora. Veja bem, Isaías 61, né, as boas novas da salvação. Salvar quem? Salvar aqueles que viviam aquele período, né, aquele período da lei. Então, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. O que é? Libertar, né? Quem está preso. Então, e pôr em liberdade os algemados. E no 2, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança, né? Estou lendo o versículo 2 de Isaías 61. E o dia da vingança do nosso Deus, né? O Consolador, todos os que choram, né? E o consolar todos os que choram. Então, ali no versículo está dizendo que ele veio a pregoar o ano aceitável do Senhor, que o ano aceitável é o dia de ele consolar, porque era o dia da vingança. Então ele estava falando ali do dia do juízo, né? Do dia, aquilo que ele veio, ele era fogo consumidor. E então ele veio ali trazer, né, ao fim daquele período da lei, né? Ele veio trazer um período novo, um caminho novo, vivo, né? Porque ali o João Batista, ele anunciou o caminho de arrependimento, ele pregava o caminho do arrependimento, porque, na verdade, ele disse, aquele que vem pós mim, vem trazer o quê? Vem trazer um outro período, o período do reino espiritual, né? E do juízo, porque ia a ser abatido aquele período do reino visível, né? Do reino estabelecido da lei, né? A palavra nós lemos diz que a letra mata. Então, iria prevalecer a palavra oral, né? A palavra que veio de pai para filho, a palavra aquela que era incorruptível, né? E que a letra foi corruptível, porque entrou ali, né, os doutores da lei e puseram assim em cima do mandamento de Deus,
né, do mandamento. Então eles puseram leis que eles levaram a ferro e fogo para poder serem doutores da lei, serem doutores da letra. Então eles se esqueceram de apregoar o que era, como está escrito lá em Mateus 23. Eles faziam os preceitos ali da lei, né? Mas eles se esqueciam do principal, né? Que era a fé, né? A misericórdia, o amor, no perdão. Então eles matavam, né? Eles crucificavam, eles amaldiçoavam em primeiro lugar. Então Jesus, que esse Jesus que veio naquele tempo, ele veio trazer isto, trazer a liberdade e fazer o que? Juízo, dia da ira do Senhor, né? Aconteceu, né? Que foi o dia do juízo, da vingança, foi em anos 70, depois de Cristo, né, de Jesus, porque ali foi derrubado o templo, né, de Jerusalém, né? O Roma, ele entrou ali com o general Tito, filho de Vespasiano, e ali concluiu o juízo, né? Ali a casa do tesouro não era mais, né? Não era mais Jerusalém, né? Porque naquela parte que aí ele está com a mulher samaritana, e ele fala, mas vai ter tempo que você não vai adorar nem Jerusalém, nem aqui, nem lá, é adorar em espírito e em verdade, né? Então é essa consciência que nós temos que ter, que é adorar em espírito e em verdade. O reino agora é espiritual, né? Aquela casa do tesouro, de manter a casa do tesouro, já era. Não existe mais, é adorar em espírito e em verdade, porque nós somos o templo, né? Então, nós temos que entender que a igreja era os discípulos reunidos, né? Que ali foi designado a levar a palavra do caminho, a palavra, né? do profeta Jesus, que veio ali trazer a transição, aquele período, trazer sair da história das escrituras para entender o novo e vivo caminho, que é o sair do concreto para o invisível, mais real, né? Ele veio trazer a graça, né? Ele veio trazer o amor, né, conquistado na cruz. Ele veio trazer o amor de verdade, um amor ágape, o amor que está em primeiro lugar, o amor de 1 Coríntios, né, 13. Mateus 15:7, Jesus disse, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, né, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, e não de mim. E tendo convocado a multidão, lhe disse, ouve e entendei, né? Então ouve e entendei. O que o povo, eles ouvem o que? Preceitos que são de homens e passam de tradição, costumes, rótulos, dogmas de uns para os outros, pondo em primeiro lugar a graça de Deus já foi consumada na cruz. Então, versículo 11 de Mateus 15, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, né? E o homem, ele ensina, ele passa doutrinas, ele passa preceitos que são dele mesmo. Então, versículo 12, então aproximando-se deles os discípulos, né, que era a igreja de Jesus, eram os discípulos, ali por isso ele preparou os discípulos, né, para poder estar levando a palavra para aquele povo judeu, né, as 12 tribos. Por isso que lá em Tiago, né, Tiago estava pregando para quem? Para as 12 tribos. Então, o tempo todo ele está pregando para quem? Para Israel, para aquele povo que ele veio. Não é para os gentios, não é? Nada era para os gentios. Depois ele preparou Paulo, para, né, já depois ele glorificar, já no reino espiritual, ele preparou e levou Paulo ao terceiro dimensão para poder estar instruindo, aí sim, trazer sim, uma mensagem universal.
Mas para Israel, ele preparou a igreja dele, que eram os 12, né? Que ele separou. Então, versículo 13: ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão que os dois, né, ambos no buraco. Então ele disse Pedro, né, explica-nos esta parábola. Então Jesus ele explicou, e ele, né, explicou por muitas parábolas. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Estou lendo versículo 16 de Mateus 15. Vocês não entenderam ainda? Então, toda planta que meu Pai não plantou, arranca. Porque nós vemos, né, muita filosofia, muita autoajuda, né, muitas histórias, então muitas boas novas da Escritura, né, falam. São guias cegos, porque vamos pregar as boas novas, porque o Evangelho é as boas novas. Daí abre a palavra de um período que o Messias ainda não tinha vindo, não era boas novas, né? Era um período que ainda não tinha vindo aquele ungido, né, que iria, né, libertar os cativos, né, que está escrito em Isaías 61. Então, são guias cegos, né? Então, versículo 16, Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. Então, o homem ele tem a tendência de estar pregando, né, apregoando aquilo que está no coração dele, não no coração de Deus, né? Bem, fala lá Jeremias, né? Jeremias ali 23:16, que o Paulo fala muito isso, que em nome de Deus, que sonhou, mas em nome de Deus, mas que Deus não tem nada a ver com isso. Então, na verdade, João batizou com água, mas vem aquele que, o que foi falado? Vem aquele que vai continuar batizando com água? É essa a palavra? Não. A palavra vem que ele iria batizar que com o Espírito Santo e com fogo. Fogo quer dizer juízo. Amém? Uma geração má e adúltera, está escrito em Mateus 16, versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os retirou-se. Qual é o sinal que deu a Jonas? Mandou vá, né? Vá a Nínive, né? Então vá. Então é isso que nós temos que falar. Vá, entendeu? E nós temos que ir. Então, o que temos que apregoar hoje? A graça de Deus, né? A graça de Deus, a misericórdia, a bondade, né? Porque ali Jonas, ele relutou, né? Ele relutou, mas ali estava em primeiro lugar a misericórdia. Então, é isso que está lá no Mateus 23, né? O que temos que ter em primeiro lugar é a fé, a misericórdia, né? A fé, a misericórdia, então o amor, não é verdade? Porque ali os fariseus, eles pregoavam a lei, a letra, eles pagavam os dízimos do coentro, do endro, disso, daquilo, né? Eles pagavam, não, eles levavam, né? Pagar, levar, porque as 12 tribos foi dividida, né? Mas então ali as 11 tribos tinham que levar para a tribo de Levi, porque a tribo de Levi não tinha terra, então tinha que levar a melhor parte, né, da colheita para estar assim, alimentando ali Jerusalém, a casa do tesouro, né, porque ali estava ali aqueles que apregoavam o sacerdócio santo. Então, ali, mas o Israel não entendeu nada, né? Aquele povo, ele não entendeu nada. Quando Jesus formou a igreja, né, que é os 12,
ele disse lá em Mateus 10, né, no versículo 5, a estes 12 enviou Jesus, dando as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai o que as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está o que próximo, o reino que espiritual. Eles não conheciam. Então, curai enfermos, ressuscitai o que? Mortos. Morto ressuscita, né? Então, ele estava dando poder ali à igreja, né? Que eram os discípulos, de ressuscitar o que? Mortos. O que é ressuscitar mortos naquele tempo? Trazer o que? A existência, a palavra invisível, mas real do reino de Deus, né? Então, mortos espiritualmente, né? Aqueles que não entendiam a palavra. Então, aqueles que iriam ser vivificados pela palavra. Então, ele disse ali, ó, expulsai demônios, né? Demônios é a carne, né? Expulsar demônios, não é esses demônios que hoje eles pensam que são seres que entram, que fazem, acontece nada. Não, são a carne contaminada, né? Do ódio, disso, daquilo. Então, as emoções afloradas do mal, né? Do mal. Então, assim como, né, aqueles dois irmãos que teve primeira morte, né, que o Caim matou o seu irmão, então ele estava endemoniado, né, estava aflorado nele, né, a carne maligna. Então, 9, não vos provereis de ouro e nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de as forjas para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então, nós hoje colhemos, né, e falamos aqui ainda em Mateus 10, versículo 16, eis que eu vos envio, né? Mateus 10, versículo 16, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados aqui à presença de governadores e de reis, para que lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então não vamos nos esquecer que em Mateus 10, ali teve a reunião, né, dos 12, que era a igreja de Jesus, e ele falou, não tomeis, versículo 5, não tomeis rumo, né, aos gentios, nem estrangeiro, né? Vai o quê? A Israel. Eu estou mandando vocês a Israel, as ovelhas perdidas de Israel, né? Que era uma parábola, ele comparando com ovelhas. Então, quando ele disse lá no livro de João, eu sou o bom pastor, né? Eu sou o bom pastor, aquele lobo, né? Ele diz que é como mercenário, na verdade, porque toma conta, mas quando vem, né, o lobo ali, o mercenário, quando vem o lobo ali, ele foge, e ele também está tentado a pegar as ovelhas para se alimentar, né? Então, ele não é um bom pastor. Então, a Jesus ali, ele é uma parábola, ele fala, eu sou o bom pastor. Assim como ele disse assim, eu sou a porta, Jesus é porta, não é? É parábola. Então, é uma linguagem de figura. Jesus é a
porta, é aquele que só através de Jesus nós conseguimos entrar na graça de Deus, né? Entrar para o verdadeiro aprisco. Só através de Jesus, eu estou falando, quando eu falo através de Jesus, aquele povo judeu, Israel, porque Jesus, temos que entender, Jesus veio para Israel, para aquele povo. Para Israel, para os judeus, Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Agora, Cristo ressurreto é o nosso, ele é o novo e vivo caminho, né? Ali para os judeus e para nós, ele é o quê? Ele é a vida, nós já nascemos vivificados nele, nós já nascemos neste reino espiritual. Só temos que o quê? Crer. Ter fé, entender. Hebreus 11:6. É preciso nós crermos. Então, que nós não venhamos a confundir, né? Evangelho é boas novas. Porque muitas vezes vamos pregoar o evangelho, vamos abrir novas, vamos evangelizar. E aí manda abrir em Gênesis, manda abrir nas Escrituras, manda abrir, fala de Abraão, fala de Davi, de Sansão. Então, as boas novas é Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 11, né? O fundamento é Cristo. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então, o nosso vivo, nosso reino é Cristo ressurreto, né? É o ungido em nós, né? Que está em nós, se movimenta em nós, não nos visita, né? A gente ora, manda visitar fulano, ele vive em nós, né? Então, Gálatas 1, versículo 9 diz assim, ó: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, né? Porque o homem ele tem a mania de pregar o evangelho, mas vai pregar autoajuda, vai pregar sonhos dele mesmo, né? Como está lá em Jeremias 23, versículo 16, né? Ele fala os sonhos, os objetivos dele, diz e fala em nome do Senhor, fala em nome de Deus. A obra de Deus já foi feita, já foi concluída, né? Na cruz do Calvário por Jesus de Nazaré, e foi assim o fogo, que é o juízo concluído, aquele juízo que está escrito em Isaías 61, versículo 2, né? O dia da vingança foi concluído através do Filho do Homem. O Filho do Homem que é o Tito, filho de Vespasiano, né? Império Romano, que foi ali e derrubou, fez aquela derrubada do templo, né? Então concluiu ali o juízo, concluiu ali a transição de Jesus de Nazaré, Jesus histórico, para o Jesus que vivificado, né? Aquele Jesus vivificado. Então, que nós venhamos ter esta consciência que tudo o juízo foi para Israel, né? Tudo aquilo foi para Israel, foi naquela geração. Mateus 24:34 diz: em verdade vos digo que não passará esta geração. Qual geração? A geração de Jesus estava falando ali, Jesus de Nazaré, o histórico. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, se não aconteceu naquela geração, né, a Bíblia está errada. No capítulo 21 de João, né, no versículo 21, Pedro estava questionando Jesus, né, porque Jesus disse que só João veria o dia da vingança, aquela vingança que está lá em Isaías 61, versículo 2. Então, o versículo aqui 22, ele diz assim, ó: se eu quero que eles fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, Jesus estava falando que só João, né? Temos até um louvor que fala, João viu, nanana, entendeu? Então, o João foi o único apóstolo que viu o dia da vingança do Senhor, né? Porque ele estava ali no ano 70, né? E que ele morreu depois. Os outros apóstolos, que era a igreja de Jesus, já tinham tudo já sido morto, né? Então, só João viu,
né? Só João viu o dia da vingança do Senhor. Então foi tudo concluído realmente o que Jesus histórico apregoou ali em Mateus 24. Então ali ele disse que o que a igreja de Jerusalém, né, seria derrubada. Ali ele pregoou, né, ali no início de Mateus 24.